Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os melhores investimentos para 2025 e quais são os investimentos onde você deveria olhar com mais carinho ali, se vale a pena você colocar na sua carteira de investimentos, se vale a pena você diversificar nesse formato sua carteira, colocar esses ativos dentro da sua carteira e por que você deveria fazer isso, tá? Lembrando que no mundo dos investimentos, quem se antecipa, tá? Você colhe isso no futuro. Então você planta hoje para colher no futuro. Isso não quer dizer que você vai investir hoje, isso aí vai crescer 10 vezes amanhã. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, mas nem sempre é assim. Mas no histórico, né, do mundo dos investimentos, quando a gente olha na linha histórica, a gente vê que no tempo os ativos eles tendem a crescer. Existem algumas frases, né, no mercado que diz que no mercado de ações, especificamente, né, o investimento ele cresce caindo, né, porque existem ciclos de altas e ciclos de baixas ali, decisões governamentais, políticas, acabam mudando o rumo de algumas coisas e faz com que alguns ativos caiam com o tempo, tá. Mas é crucial que você entenda as tendências, entender o mercado, o que é novo no mercado, né, o que está surgindo novo, qual é a expectativa do mercado quanto ao que está vindo de novo aí, porque baseado nessas expectativas de mercado, você consegue tomar boas decisões muitas vezes, tá. Não quer dizer que você vai seguir tudo que o mercado está dizendo, mas quando existem tendências no mercado e coisas que o mercado está precificando muito alto, isso quer dizer que eles veem aquilo ali com bons olhos, mas não quer dizer que você vai comprar esse ativo. Também, no para 2025, né, na verdade desde o ano passado, a gente vê que o mercado de IA, por exemplo, ele sofreu uma alteração robusta, então as empresas têm corrido muito atrás disso. Então, quando o ChatGPT iniciou ali e as empresas viram o potencial disso, a popularidade disso e como isso poderia alterar de grande forma dentro do mercado, dentro do setor, dentro das vendas da empresa, dentro de setores operacionais e como eles conseguiriam ter ainda mais lucro colocando isso dentro das suas organizações, houve uma especulação quanto à IA e ações, empresas vinculadas à IA começaram a dar um boom. Então, empresas que estavam investindo muito em IA começaram a crescer muito. Empresas de tecnologia, no tempo, elas sempre cresceram muito, elas sempre tiveram um ganho muito alto no tempo. Se a gente olhar para a Apple, Google, Facebook, essas ações, no tempo elas cresceram muito. E hoje a tecnologia com a AI, elas vieram, tá, e continuam gerando ainda mais expectativas. E junto com isso, ainda dentro da área de tecnologia, que sempre teve um crescimento alto, tá, então é bom olhar isso com carinho, olhar direitinho, mas não é porque tem sempre uma tendência de alta que você vai comprar tudo isso, tá? Porque se olharmos para os preços das ações, muitas vezes essas ações específicas que têm uma tendência de alta muito grande, que tem muita especulação dentro delas, isso quer dizer que muitas vezes eles estão precificando o preço desses ativos muito alto. Isso falando no mercado de arte, tecnologia, porque eles acham que o resultado disso aí vai ser muito alto no futuro, mas isso não quer dizer que esse tipo de ação, esse tipo de investimento não possa ter um risco muito elevado também, porque hoje ela não gera ainda o que eles esperam que ela vai gerar no futuro. A única coisa que eles têm é a especulação, que seria a consciência, né, o entendimento que isso vai gerar um impacto muito forte no futuro e isso vai valer muitas vezes o que vale hoje. Por isso esse tipo de ativo muitas vezes é negociado em valores absurdos, muito altos e tem crescimentos muito altos quando uma nova tecnologia surge. Por exemplo, quando a DeepSeek chegou há um tempo atrás, as ações do ChatGPT caíram. Por quê? Eles viram que dava para fazer a mesma coisa que o ChatGPT faz com menos dinheiro. Então, quando a inovação chega, eles especulam em cima daquilo e em cima do trabalho que é feito para que aquilo aconteça. Mas se outra concorrente vem e consegue fazer de forma mais barata, as ações, o que eles esperavam que ia acontecer no futuro, baseado no que eles tinham ainda, começa a cair por terra, basicamente. Então, o que eu estou dizendo aqui é que no mundo da tecnologia as coisas mudam drasticamente e rapidamente. Não quer dizer que do jeito que está vai continuar. E nem os preços que estão hoje vão continuar amanhã, porque amanhã pode vir algo que ainda é mais barato e acabar derrubando
coisas que já existem hoje, tá. Então esse é um pouco do mundo da tecnologia. Então, é interessante investir em ativos vinculados à tecnologia? É, mas tem que ter muito cuidado por causa da especulação em volta disso tudo, tá. Eu vou deixar até aqui no vídeo alguns ativos, tá, de tecnologia que você pode adquirir, mas lembrando que isso aqui não é recomendação, são alguns ativos vinculados à tecnologia que existem cotados na bolsa e você pode comprar, tá. Existem os fundos imobiliários são ativos na onde você investe em imóveis, não necessariamente o imóvel físico, mas podem ser dívidas desses imóveis também, que seriam os fundos de papéis. Mas se a gente vê desde o ano passado, 2024, esses ativos vêm caindo muito. E eles vêm caindo não porque eles estão dando prejuízo ao produtivo, eles vêm caindo porque a taxa de juros do Brasil subiu muito. E existe uma conta, basicamente, para definir o preço do ativo, que é todo o valor que ele é somado ali, no caso quanto ele vale, multiplica algumas vezes aquele lucro e diminui pela taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, basicamente isso é o básico, tá, da conta. Mas quanto maior a taxa de juros, menor o preço desse ativo. Então, hoje a gente está em um ciclo de alta da taxa, então quanto mais a taxa sobe, mais o ativo vai cair, mas em algum momento essa taxa vai voltar a cair, isso quer dizer que esse ativo ele vai subir novamente. Então esse é um dos motivos, tá, dos fundos imobiliários estar caindo muito. Se a gente pegar o índice FIX, eu vou colocar aqui na tela, a gente vê que no último ano ele caiu muito, mas que isso ele pode ser recuperado com o tempo. Então, fundos imobiliários, eles podem ser realmente um bom investimento para 2025, esperando que a taxa de juros diminua. Ano que vem tem eleições, não sabemos o que vai acontecer, mas dependendo do que aconteça, dependendo do novo governo que vai chegar aí, isso pode ser ainda melhor do que já é, tá? Existem investimentos em criptomoedas, se a gente vê ano passado aí o Bitcoin chegou a 100 mil dólares, existem outras criptomoedas que vão sendo criadas, mas quando falamos de criptomoedas, eu gosto de recomendar aqui, vai nas criptomoedas mais conhecidas, Bitcoin, Ethereum, Solana. Não estou dando uma recomendação, aviso novamente, mas o que eu estou falando, se você ainda não conhece do mercado, não sabe onde você vai investir, coloca o seu dinheiro em um lugar que pelo menos tenha um nível um pouco maior de segurança, porque você ainda não conhece o mercado, como funciona, como as coisas funcionam, se você está realmente colocando um ativo que ele, pô, é interessante, é consolidado. Então, coloca o seu dinheiro em um lugar, no mínimo, que ele é mais conhecido ali, que já tem mais tempo de mercado, que já se provou no tempo. Por que se provar no tempo? Uma coisa que já durou muito tempo. Se você compra, por exemplo, um carro de 2013, esse carro já tem mais de 10 anos. Ele se provou no tempo? Em tese sim, porque ele ainda funciona até hoje. Não quer dizer que ele ainda vai continuar funcionando por muito tempo? Não. Mas em tese ele se provou no tempo que ele dura mais de 10 anos. Então se você comprasse um carro novo, zero daquele hoje, isso quer dizer que você teria um entendimento que no mínimo ele duraria mais de 10 anos, ele sendo novo, eu comprando um carro daquele mesmo hoje. Então isso é se provar um tempo, é saber que apesar do tempo ter passado, aquele ativo permaneceu. E aí a gente vai para ETFs internacionais. Por que ETFs? A gente fala de ETFs. Porque ETFs é uma forma de você conseguir adquirir ativos internacionais sem necessariamente você converter seu dinheiro para outra moeda. Então, quando você fez a comprar dólar, por exemplo, você poderia chegar na casa de compra, converter esse dinheiro para dólar. Depois que você converter esse dinheiro para dólar, você compraria algum investimento lá em dólar. Com ETFs não, você consegue, por exemplo, no Brasil tem um ETF chamado IVVB11, que ele é um ETF que você consegue investir internacionalmente com ele, porque o ETF IVVB11, ele replica o S&P 500, que seria as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, todas as 500 maiores empresas estão dentro desse ETF. Então, basicamente, quando você compra um ETF de VVB11, basicamente você está comprando todas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você está tendo uma partezinha em cada ação. Então, você se expor ao mercado estrangeiro é muito interessante e vantajoso. Se a gente vê o dólar tem crescido muito. Deu até uma queda agora, mas a tendência sempre é de alta, a tendência é sempre que ele vai subir um pouco mais. Então se expor no ativo internacional sempre vai ser uma boa ideia, tá. E outra coisa aqui que eu queria deixar, para a gente finalizar o vídeo, é investir em ativos perenes. Perenes é coisas que sempre existiram. Banco sempre existiu, água sempre existiu, energia sempre existiu, tá. E então, quando você investe em empresas que realmente são utilizadas diariamente, que as pessoas não conseguiriam viver sem. Você consegue viver sem água? Não conseguiria. Você viveria sem energia? Pode até viver, mas é algo essencial no dia a dia.
Então, banco, quando eu nasci, já existia banco, quando meu pai nasceu, já existia banco. Se a gente ver em livro de história, poderia não ter um banco fixo lá, mas tinha pessoas que fazia algo bem parecido com o banco já, que já trabalhava com dinheiro. Então, o banco é um setor que sempre existiu. Energias renováveis, por exemplo, é um setor que, apesar de ser novo, mas é no ramo de energia. Então, é um setor na onde você pode investir também, pode ser interessante. Para finalizar aqui, eu queria deixar bem claro que aqui não é uma recomendação de investimento, é só eu falando as coisas que eu acho que é interessante para você poder investir. E se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, curte, deixa no comentário o que você aprendeu hoje, tá? Valeu, falou, tchau, tchau.